Que trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Urbano para o ex-coordenador Ademir Palhares, um dos investigados no caso, disse que integrantes da Prefeitura e da Câmara teriam se beneficiado do esquema para a liberação de projetos e licenças na Secretaria. O principal alvo de acusações, além de Mimi, foi o presidente da Câmara, João Farias. Além de Farias, apareceram como beneficiados pela aprovação irregular de projetos a secretária Alessandra de Lima, os vereadores Aloysio Braz e até mesmo o atual diretor-presidente do DAI, Guilherme Soares. Todos contestaram as denúncias e se propuseram a falar à SEI, assim como abrir mão também de seu sigilo completo de suas contas bancárias e telefônicas. João Farias disse ainda que levou ao prefeito a denúncia de cobrança de R$30 mil feita pelo Mimi pela aprovação de um projeto irregular de um empresário. O prefeito Marcelo Barbieri disse que na época mandou investigar e o projeto estava mesmo irregular e por essa razão ele não foi aprovado. Ao mesmo tempo, o prefeito publicou uma portaria mudando o procedimento para evitar fraudes nesses casos. Ao notar essa decisão do prefeito, que decretava fim da possibilidade de qualquer benefício aos projetos irregulares que estavam sendo investigados, a Polícia Federal e o Ministério Público decidiram pedir a prisão de Napeloso e Mimi, suspeitos de comandarem o esquema. Tá certo. Me parece que foi exatamente isso que aconteceu, né? A partir do momento que o João Faria levou essa denúncia ao prefeito, o prefeito tomou algumas atitudes e foi aí que a Polícia Federal e o Ministério Público encerraram as investigações porque talvez estivessem fechadas todas as portas para as fraudes que certamente a Polícia Federal e o Ministério Público já haviam constatado nas suas escutas telefônicas. Tá certo? Agora, o que a moça disse aí, certamente está sendo contestado por aqueles que foram acusados. Por exemplo, o presidente da Câmara, que foi um dos articuladores exatamente para a realização da SEI, ele foi o, vamos dizer, mais atingido, né, pelas declarações da Adriana, né? E eu convidei o João Farias, está aí no ar, né? João, diante das denúncias feitas pela ex-secretária do Mimi, eu gostaria que você colocasse o seu lado da questão, tá certo? Eu gostaria que você analisasse as denúncias feitas por ela. Bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia a toda a sua equipe e aqueles que acompanham o seu programa. Quero agradecer o espaço, Madalena, e aproveitar primeiro também para desmistificar, né, uma tentativa de uma parte da imprensa da cidade que tenta, nesse episódio, colocar eu e o prefeito um contra o outro, como se eu estivesse abrindo uma guerra com o prefeito municipal e fazendo qualquer acusação ao prefeito municipal. Eu acho que você relatou de forma bastante clara, né, o ocorrido entre eu e o prefeito e este empresário que eu levei para falar para o prefeito. Usei essa ação na coletiva para contextualizar, né, de como é que alguém que poderia, inclusive, ter denunciado o senhor Ademir Palhares antes mesmo dele ser preso, poderia ter qualquer envolvimento com ele. Um setor da imprensa tenta usar essa informação, passando a imagem de que eu estaria fazendo uma acusação ao prefeito. Quero aqui aproveitar seu programa e reafirmar, né, de que apenas estou utilizando uma informação verdadeira que foi levada ao conhecimento do prefeito à época, e à época o prefeito tomou as medidas que ele entendia que deveriam ser tomadas, ou seja, não se omitiu a partir da minha informação, e eu usei a informação apenas para poder justificar que as denúncias que vêm sendo feitas por essa senhora na comissão especial de inquérito na sexta-feira, elas são completamente infundadas e buscam desviar o foco. Eu quero lembrar que eu fui um dos principais responsáveis pela constituição da comissão especial de inquérito na Câmara Municipal. Eu sugeri ao presidente da comissão especial de inquérito que convocasse a senhora Adriana para depor, porque eu sabia que ela era detentora de informações importantes, tendo em vista de que ela tinha uma relação muito estreita com o senhor Mimi. Ela, inclusive, cuidava das finanças pessoais do senhor Mimi na secretaria e operava as supostas irregularidades do coordenador. Tanto é que no seu próprio depoimento ela reconhece, né, de que recebia dinheiro de empresários que iam acertar projetos que o Mimi fez, e quando o Mimi não estava lá, apenas ela tinha autorização para receber o dinheiro. Ela disse, inclusive, que ligava pessoalmente para mim para poder responder os meus pedidos de projeto, porém não cita um projeto sequer que foi aprovado irregularmente ao meu pedido, e eu gostaria que ela citasse apenas um, já que ela disse que eram dezenas, demonstrando que, na verdade, a intenção dela é fazer confusão. Eu vou tomar as providências legais que têm que ser tomadas, já me coloquei à disposição da SEI, estou à disposição da Justiça, da Polícia Federal.
Federal, do Ministério Público, porque se tem uma coisa que eu posso garantir aos ouvintes, a quem me conhece, é que eu contribuí não com o esquema, eu contribuí para acabar com o esquema, porque eu defendo a moralidade no serviço público, eu não tenho nenhum envolvimento com o senhor Ademir Palhares, faço questão de que a verdade venha à tona, possa apurar todos os fatos e me coloque à disposição da justiça, da SEI e de qualquer que seja. Deixa muito claro de que o meu envolvimento no processo é apenas a minha intervenção no sentido de que a verdade e as irregularidades, caso elas existiram, elas venham à tona e a gente possa limpar isso da página da nossa cidade, que vive um momento econômico importante, positivo, mas que infelizmente passa por um período turbulento, principalmente na Câmara Municipal. Tá certo, porque houve até, né, um momento de, vamos dizer, de equívoco nas informações, porque num primeiro momento chegou-se a comentar que a Adriana teria recebido o telefonema de um delegado da Polícia Federal perguntando que história é essa de um determinado dinheiro que seria distribuído entre o Mimi, na verdade, entre o vereador João Farias, né? E se eu não me engano aí, na Peloso, né? E depois, então, a própria Adriana disse que não, foi o próprio Mimi que telefonou para ela. Que história é essa que você contou para o delegado, polícia, né? Que havia essa conversa telefônica. Ela disse, olha, eu não me lembro disso, eu estava até, quando o Mimi telefonou, eu estava até assistindo uma novela. Quer dizer, foi mais ou menos isso, né, João Farias, que ficou mais ou menos em dúvida, né? Sobre esse telefonema que teria sido recebido pela moça por um delegado, mas não teria sido delegado, não teria sido o Mimi que telefonou para ela. Você tem algum esclarecimento a respeito do assunto? Não, então, Madalena, eu fui pego surpreso com essa notícia. O que eu fiz, né, foi tomar uma providência legal. Eu estou solicitando ao juiz do caso do Napeloso que encaminhe à Câmara Municipal todas as escutas telefônicas que possa ter alguma citação ao meu nome. É evidente aqui, eu não faço a mínima ideia do que se trata essa informação, que a Adriana coloca primeiro na boca do delegado da Polícia Federal e agora diz que é uma confusão que ela fez com o Mimi. Enfim, o fato é que eu nunca tive nenhum negócio com o senhor Ademir Palhares, nunca tive negócio com ninguém na cidade de Araraquara que envolva irregularidade e desvio de recurso público. Eu estou com minha consciência tranquilo, mesmo sabendo que, infelizmente, denúncias que envolvem político, na maioria das vezes as pessoas acham que a gente é culpado. Né? Mas eu posso garantir a você de que isso é uma tremenda tentativa de confundir e mudar o foco das investigações. Eu espero muito em breve poder apresentar para a Comissão Especial de Inquérito da Câmara, para você e para a cidade, as degravações da Polícia Federal, que lá vai ficar provado que nunca existiu esse diálogo, que eu não sou alvo de investigação na Polícia Federal, que eu sequer fui chamado para depor na Polícia Federal ou no Ministério Público ou na Justiça em relação ao caso da Peloso. A minha ação nesse caso foi sempre pedir as investigações e sempre atuar de forma rígida para que a gente pudesse impedir qualquer possibilidade de irregularidade na Prefeitura, como fiz quando levei para o prefeito o empresário que veio nos trazer, né, a dificuldade que ele estava tendo por conta de, segundo ele, estar sendo vítima de extorsão. Né? Na época, inclusive, não quis oficializar a denúncia, mas o prefeito, à época, tomou medidas importantes a partir desse diálogo conosco. Isso demonstra, né, de que tanto eu, na época, quanto o prefeito, já deixávamos claro que não compactuávamos com nenhuma irregularidade na Prefeitura, e eu acho que isso é importante para que a verdade venha à tona e a população saiba exatamente qual que é o comportamento do presidente da Câmara em relação a qualquer irregularidade que possa ter na nossa cidade. Tá certo. Eu não sei se o Jonathan, Nancy, teria alguma pergunta ao João Farias, né? Agora, quanto à questão, né, Nancy, de uma matéria que talvez saiu no Sim News, né, que tivesse dito ali que a Adriana teria dito que o dinheiro era propina, né? Parece que a Adriana não disse que era propina. Ela disse que não sabia se era propina ou se era certo. Nós nem afirmamos que era propina, né? Realmente ficou... poderia ser propina, como poderia ser também supostos bicos. Tá certo. Né? Então, quer dizer, o Sim News jamais afirmou que seria propina. Poderia ser, porque ela não sabia se era propina ou pagamento. Deixou isso bem claro, que ela não sabia do que se tratava exatamente. Tá certo. Então fica aí qualquer tipo, porque nós temos que trabalhar com muito cuidado numa situação como essa, porque vocês estão lembrando semana passada que eu disse aqui, tá certo? Porque se eu fosse vereador, tá certo, e de repente um eleitor chegasse no meu gabinete e dissesse, olha, eu estou esperando meu processo na prefeitura que não sai de jeito nenhum, eu como vereador ia lá chutar o meu balde, tá certo? É um direito que eu tenho, está todo mundo sentado aqui com o bundão na cadeira e esse projeto não anda. Então, de repente, isso liga você, porque quando ela diz que havia aí benefícios a vereadores, então agora ela diz, tem que ser apurado,
para ver o projeto, que projeto que teria sido ilegal e que foi aprovado, tá certo ou não? Que projeto que certamente teria sido beneficiado. Então tudo isso agora, eu creio que a SEI vai ter que localizar, porque se a SEI quiser fazer uma denúncia com substância, então ela vai ter que localizar as denúncias feitas pela Adriana, tá certo? Porque como eu disse para a própria Adriana, não sou eu que vou julgar, não é você, quem vai julgar é a justiça. Agora, a SEI tem tem todo o tempo necessário para poder, talvez, localizar aí um projeto que tivesse sido aprovado, tá certo? Ou que foi aprovado de uma forma irregular. Então, isso tudo, né, Fernando, viu, Jonathan, tem acontecido. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta do João Faria. O João Faria está aí no ar, porque foi o principal acusado, né, diante do depoimento da Adriana. Pois não. Eu só gostaria de perguntar ao João, nós não tivemos a oportunidade de perguntar a ele, em relação à nota, carta de repúdio emitida por ele, depois do depoimento da Adriana aqui no Jornal da Cidade. Qual foi o motivo, João, de ter levado a emissão dessa carta de repúdio? Na época até nós tivemos aqui um posicionamento crítico em relação a isso. É para você explicar o motivo disso, dessa carta de repúdio, dessa nota de repúdio. Veja, Jonathan, na verdade a nota ela teve muito mais o objetivo de demonstrar que a Câmara Municipal queria que a Adriana tivesse comparecido conforme a data marcada para prestar seu depoimento, e ela não foi justificando que estava com síndrome do pânico, que estava preocupada com a sua segurança, e no outro dia ela acabou dando uma entrevista ao vivo aí para o programa do Madalena. Acho que do ponto de vista do programa extremamente positivo, né? Acho que vocês conseguiram um furo importante, porém, né, é muito estranho alguém que se recusou no primeiro momento de ir depor alegando problema de segurança, no dia seguinte está dando uma entrevista pública. E a carta teve apenas esse objetivo, tendo em vista que no programa ela acabou descendo uma série de comentários em relação à Câmara Municipal sem trazer nenhum elemento. E foi exatamente o que ela fez no seu depoimento. Por exemplo, ela disse que depois do Napeloso, eu era o campeão na Câmara Municipal de aprovação de projetos irregulares. Mas quando questionada de apenas um projeto irregular que foi aprovado ao meu pedido, ela não consegue apontar. E eu quero que aponte, veja, a gente precisa lembrar que no país democrático, a quem acusa, cabe ônus da prova. Eu quero que seja apontado um projeto, apenas um projeto, o nome do empresário ou da pessoa que foi beneficiado, né, a meu pedido e teve seu projeto aprovado de forma ilegal, de forma irregular na Prefeitura. Eu acho que a gente não pode fazer uma série de denúncias contra os parlamentares da Câmara Municipal sem apontar, né, o indício e a prova concreta que comprove as suas afirmações. É importante lembrar aqui, eu quero dizer e deixar isso claro, também não estou fazendo nenhuma acusação, mas a dona Adriana tem relações estreitas com o senhor Mini. Ela foi secretária dele, cuidava de todas as questões pessoais do Mini, que hoje estão sob suspeita na polícia. Ela, inclusive, era responsável em receber o pagamento de empresários para o Mini. Então, não se trata de uma pessoa idônea que não recaia também sobre ela nenhuma suspeita, porque ela nunca denunciou essas irregularidades. E ela era funcionária pública, por isso que eu vou acioná-la na justiça. Eu quero que ela apresente as provas para a cidade das acusações que ela fez contra a minha pessoa e contra os demais parlamentares, porque eu sou daqueles que sempre defendo. Todos nós temos que assumir nossas responsabilidades. Eu assumo as minhas, né? Eu reafirmo aqui o meu compromisso, que nesse processo é de pedir investigação, de que eu nunca me favoreci de nenhum tipo de esquema, seja na Prefeitura, seja em qualquer outro lugar da nossa cidade, nunca tive relações de negócios com o senhor Ademir Palhares e com ninguém na Prefeitura Municipal. Se a mesma está fazendo essas acusações a mim, cabe a ela provar, porque eu vou buscar, né, provar com documentos de que ela mentiu descaradamente na Comissão Especial de Inquérito na última sexta-feira. Tá aí, portanto, é o grande Jornal da Cidade. Agradecer ao João Farias, portanto, né, agora...